1 Pedro 3, do verso 18 ao verso 22. Peço que você esteja bem atento na palavra, que você não se distraia, que Deus possa falar ao seu coração. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao verso 22, que diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Eu estou diante de um texto muito difícil. Talvez eu esteja diante aqui do texto mais difícil de toda a Bíblia, para interpretar, para entender. Talvez não seja o mais difícil, mas é um dos mais difíceis. Pedro chegou a dizer que Paulo escreve de uma forma difícil de entender as suas epístolas. Às vezes é difícil entender Paulo, mas aqui Pedro não ficou para trás. Eu estou diante de um texto muito difícil mesmo. Cristo pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses? Quando foi isso? Como foi isso? Pedro falou aqui grandes coisas que para a gente é muito difícil. Então eu pedi aqui para o ungido de Deus orar por mim, para que Deus me abençoe e eu consiga expor esse texto a vocês. O verso 18 diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Eu falei um pouco sobre esse texto na semana passada. Eu deixei bem claro aqui que Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. A gente sabe que no Antigo Testamento os animais eram imolados ano após ano, e aquilo não era suficiente para expiar os pecados, para tirar os pecados do povo. Todo ano acontecia a morte dos animais, ou seja, o animal que não cometeu pecado algum era sacrificado por causa dos homens que cometiam pecado. Aquilo ali não era um ato para comprar Deus, para você pensar assim: eu vou dar esse animal para Deus, então Deus me dá aquilo que eu quero. Não é isso. Quem acredita nisso entendeu tudo errado. Aquilo ali era uma sombra das coisas que estavam por vir. Entende? Então cada cordeiro morto no Antigo Testamento era uma sombra da realidade, daquilo que é concreto, que iria vir e veio. Era a sombra do Cristo, aquilo apontava para o Cristo. Era Deus fazendo pela humanidade, não a humanidade fazendo para Deus. Então Cristo veio, o justo pagando pelos injustos. Do mesmo jeito que aqueles animais pagavam pelos homens, Cristo veio pagar pelos meus e pelos seus pecados. Isso ficou claro na última pregação.
Outra coisa que ficou clara aqui é que Cristo fez isso para quê? Para conduzir-nos a Deus. Teve um propósito. Ele fez isso para nos levar a Deus, como eu preguei na semana passada. E agora entra a parte difícil aqui de Pedro. Talvez alguns aqui nem tenham lido esse texto ainda, talvez nunca leram na vida, poucos, talvez uns 2 ou 3. Nunca leram esse texto que diz assim, depois dele dizer que ele morreu para nos conduzir a Deus, Pedro diz assim, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha isso. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Olha o texto que eu estou diante. Eu queria ler aqui o que um conhecedor da cultura do Novo Testamento, estudioso do Novo Testamento, disse sobre isso. É o Craig Kinner. Ele disse assim, das muitas perspectivas sobre essa passagem, as 3 principais são, ou seja, as 3 interpretações principais sobre essa passagem são, e ele diz aqui, número 1, que Cristo fez isso entre a sua morte e ressurreição. Ou seja, enquanto ele estava no túmulo, ele estava indo pregar aos espíritos que estavam aprisionados. É uma posição, que pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, ele foi ao Hades, na esfera dos mortos. Essa era uma posição muito comum entre os pais da igreja, no 2º século. A segunda posição é que Cristo pregou por meio de Noé as pessoas na época dele, na época de Noé, que é a perspectiva de muitos reformadores, ou seja, que Cristo, na verdade, estava em Noé, pregando para aqueles homens que agora, enquanto Pedro está escrevendo, estavam mortos. Por isso que é chamado de espíritos em prisão. Mas que quando o evangelho foi pregado para eles, eles estavam vivos e não creram na pregação, então foram destruídos no dilúvio. E a terceira posição é, antes ou mais provavelmente depois da ressurreição, Jesus proclamou o seu triunfo aos espíritos caídos. Perspectiva da maioria dos estudiosos atuais. Tem outras, mas essas são as 3 principais aqui. Olha o que eu estou diante. Cristo foi morto no corpo, vivificado no espírito, no qual pregou aos espíritos em prisão. Ou isso aconteceu enquanto Cristo estava no túmulo, ele ficou 3 dias, no túmulo. Enquanto todos achavam que ele estava morto no corpo somente, mas o espírito dele estava pregando aos mortos. Essa é a posição. Estou recapitulando aqui. A outra posição é, o espírito de Cristo há muitos anos atrás estava em Noé, pregando para aquele povo na época do dilúvio. E eles não creram na palavra, foram destruídos. E a terceira posição que ele diz é que depois que Cristo ressuscitou dos mortos, quando ele ascendeu aos céus, foi assunto aos céus, ele foi lá pregar para os espíritos caídos, os anjos caídos. Quem são esses anjos? Eu vou começar por essa aqui. Eu vou tentar dissecar. Eu não tenho tempo para dissecar a passagem. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês, tá bem? Eu vou começar pelos anjos caídos. Que anjos são esses aqui? Eu quero que vocês... Vai ser projetado aqui, Gênesis 6. Leiam comigo essa passagem aqui. Muitos creem nisso hoje, que Cristo foi lá proclamar sua vitória aos anjos que caíram, que pecaram. Gênesis 6. Antes disso, eu quero dar só uma palavrinha. Esses eruditos, esses teólogos, eles defendem o seguinte, que houve 2 rebeliões dos anjos. 2. A primeira com Satanás e os seus anjos, que ele leva 1/3 parte dos céus. Todo mundo sabe dessa. A primeira rebelião. E alguns acreditam que houve a segunda rebelião, quando os anjos estavam entre os homens, isso em forma corpórea,
que acontecia no Antigo Testamento isso. Então esses anjos viram que as mulheres eram formosas. E quando eles viram que as mulheres eram formosas, o que aconteceu com eles? Ficaram tentados. Eles foram tentados pelas mulheres e então coabitaram com elas. Tiveram relações sexuais com essas mulheres. Anjos, em forma corpórea. Então daí nasceram os gigantes. E alguns vão dizer, alguns creem nisso, que foi até a linhagem de Golias, que era um gigante. E tem outras passagens no Antigo Testamento que Moisés chega a dizer, nós parecemos gafanhotos perto deles, dando a entender que eles tinham uma estatura muito grande. Então Gênesis 6 diz assim, quando os homens, presta atenção, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram o quê? Bonitas. Então repara, os homens estavam se multiplicando. Os filhos de Deus viram algo. O que eles viram? As filhas dos homens. Então alguns quando olham para essas passagens pensam assim, filhos de Deus? Quem era conhecido como os filhos de Deus no Antigo Testamento? Os anjos. Então eles viram que as filhas dos homens eram formosas. E o que aconteceu? Escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Que alguns pensam assim, presta atenção em mim, alguns pensam assim, antigamente as pessoas viviam 1000 anos, 900 e poucos anos, 800 anos. Foi a partir daqui que o homem não passou de 120 anos. A passagem não está falando de idade do homem. A passagem está dizendo que a terra vai ter um tempo. A terra vai ter 120 anos, que é o tempo que Noé levou para construir a arca. Então não está falando da idade individual de uma pessoa, mas está falando do tempo que Deus vai dar para eles, enquanto Noé está construindo a arca. E ele levou 120 anos. É por isso que Deus está dizendo aqui, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Só viverá 120 anos. Vou destruir todo mundo. Acabou. É 120 anos e acabou. A perversidade chegou num nível muito alto. É difícil até relatar as coisas que aconteciam naquela época. Aí no verso 4 diz, naqueles dias haviam néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então alguns defendem que esses são os gigantes, os poderosos. Então eles entendem que esses anjos aqui foram acorrentados por Deus, enquanto os outros anjos caídos estão soltos. Defesa de alguns. Mas esses estão presos. Então Pedro está dizendo para esses que defendem essa posição, que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, foi até esses anjos que caíram com as mulheres que estavam aprisionados ali, pregar para eles e anunciar a vitória para eles, que ele venceu. É difícil, talvez Pedro está pensando nisso, enquanto ele está escrevendo para aquela igreja. É difícil. Eu não quero entrar aqui na questão se Gênesis 6 fala de anjo, se não fala de anjo. Eu quero entrar na questão que Pedro não menciona anjos aqui, na minha opinião. Como o próprio Lutero, Martinho Lutero, que é um doutor da igreja, um grande reformador, ele disse sobre essa passagem que eu li para vocês de Pedro o seguinte, olha o que ele diz. Esse é um texto admirável e um dito obscuro que consta somente no Novo Testamento, de sorte que não sei exatamente o que Pedro quer dizer. Nem eu sei exatamente, eu tenho uma pista. Entende? O reverendo Augustus Nicodemos, pregando também sobre essa passagem, ele defende uma posição, mas ele diz, eu também não tenho certeza do que Pedro está dizendo. Quem são esses espíritos aqui? E vários outros opinaram. O N. Gruden chegou a dizer que Agostinho propôs a outra posição que eu vou falar aqui, que na verdade o Espírito de Cristo estava em Noé pregando para aqueles homens que estavam aprisionados em seus pecados,
Mas o N. Gruden abre um parênteses dizendo: Agostinho não defendia isso, ele só propôs o pensamento. Que é essa posição aqui. Por que alguns defendem isso? Que não são os anjos, que não tem nada a ver com os anjos, que os espíritos em prisão não são os anjos de Gênesis 6, mas que são os homens. Primeiro pensamento aqui, primeira defesa deles. Eles dizem o seguinte, olha o verso 20, dê uma olhada no verso 20. Quem são esses espíritos em prisão? São aqueles que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de quem? Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Então eles entenderam, peraí, não está falando de anjos aqui, está falando dos homens da época de Noé, num tempo em que só 8 almas foram salvas. Então eles entenderam o seguinte, pera, o Espírito de Cristo estava no profeta, que era Noé, anunciando a palavra da justiça. Eu quero que vocês abram em 2 Pedro, no capítulo 2, é só virar a página da sua Bíblia. 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, olha o que diz. Diz assim: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quem era o pregador da justiça naquela época? Noé. Aí eles começam a pensar, peraí, então o Espírito de Cristo estava vivificado, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão da época de Noé. Aí eles pensam, onde estava esse Espírito? Aí eu quero que você leia comigo o capítulo 1 de 1 Pedro, na epístola em que a gente está, no verso 10. Se você tiver caneta, vai marcando. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 10. E eles usam esse texto para mostrar, olha como Cristo já pregava no Antigo Testamento. Vocês estão reparando? Olha como Cristo já pregava no Antigo Testamento. Olha para mim. Cristo não passou a existir depois de Maria. O Espírito dele, sempre. O Filho é eterno como o Pai. Então eles defendiam, Cristo já estava no Antigo Testamento pregando. Por meio de quem? Verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Conseguiram entender? Então eles sustentam o seguinte, que é o início do texto da pregação: Cristo estava morto no corpo, mas vivo no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que na época de Noé foram desobedientes. Eles entendemos. Então eles dizem assim, essa ideia de que Jesus desceu ao inferno não existe. Entende? Aqui eu estou representando... Pastor, mas por que tu não dá logo a tua posição? Gente, é um texto difícil. Quando eu olho assim, eu falo, por que eu escolhi pregar essa carta? Porque uma hora vai chegar de eu ter que falar aquilo que eu não queria falar, ou de eu ter que estudar aquilo que eu não queria estudar, e quebrar a cabeça naquilo que eu não queria quebrar, e tentar entender o texto que é muito difícil para mim, e para todos os outros. Então eles dizem assim, essa ideia de que Cristo foi lá no inferno, arrebentou a porta do inferno. Eles dizem assim, não existiu isso. Cristo não desceu para pregar em espírito nenhum. Eles dizem assim, onde Cristo estava enquanto estava morto? O que eles defendem é o seguinte, o que ele falou para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no inferno, né? No paraíso. Eles dizem, não tem inferno na história. Ele não desceu ao inferno.
entenderam errado. Aí eles dizem assim, tem que fazer exegese direito, tem que estudar direito. Jesus já pregava no Antigo Testamento para eles, e agora, porque eles não creram na palavra, eles se tornaram espíritos aprisionados. Estão presos em trevas, porque não creram e morreram, e depois que morrem, já era. Aproveitem enquanto estão vivos para crer e vir a Cristo, porque depois que morre, acabou. Então é isso que eles defendem. E tem a terceira e quarta ainda posição, né? Eu falei só de 3, mas tem uns que defendem o seguinte, que Cristo foi lá no inferno para resgatar as almas dos santos do Antigo Testamento que não estavam no céu. Então ele foi lá resgatar inclusive Noé. No Antigo Testamento não tinham Cristo. Eles creram pela fé que a salvação viria. Mas eles não ouviram o Evangelho como Paulo ouviu, como Pedro ouviu. Então, depois que Cristo morre, o corpo dele está no túmulo, mas Cristo vai lá no Hades, ou num lugar reservado para esses santos, e leva todo mundo para o paraíso. Resgata todos eles. Tem essa posição. Tem outros que dizem o seguinte também. Presta atenção que isso aqui você já vai pensando em cada coisa. Às vezes você fala, e essa pregação eu já ouvi numa igreja, essa pregação eu já ouvi em outra. E na outra igreja que eu fui, o cara estava dizendo com certeza que era essa a posição. Gente, nesse texto é difícil dizer, tenho certeza que é assim. Nesse texto é difícil dizer. Outros defendem o seguinte, que Cristo foi lá nos espíritos em prisão, que eram os rebeldes da época de Noé. É engraçado que eu vi um líder de uma seita falando isso. E todo mundo, quando o líder da seita fala, e parece que ele teve uma sacada boa, todo mundo aplaude na seita. Os líderes das seitas são adorados. Entende? Ele fala uma coisa, tem uma sacada, todo mundo começa a aplaudir, um olhando para a cara do outro, dizendo, estamos na verdade. Então eu vi um líder de uma seita dizendo o seguinte, isso aqui significa que ele foi lá na alma daqueles homens que não creram na mensagem de Noé. Ele foi e pregou por 3 dias e 3 noites aos mortos, que não creram enquanto estavam em vida. Aí ele disse assim, ele falou assim, o interessante é que Cristo ficou 3 anos e meio pregando para os vivos, e os vivos não creram. Porque está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí o pessoal da seita já ficou tudo assim, o que ele está querendo dizer? Cristo pregou 3 anos e meio para os vivos e os vivos não creram. Ele morre, vai em espírito e prega só 3 dias e todos creem. Entenderam aqui? Ele foi lá no inferno para aqueles que não creram, estavam lá condenados. Cristo chegou e começou a pregar. Eu imagino ele igual no Sermão do Monte, ele se assenta numa pedra de espírito, porque ele é espírito, está todo mundo espírito, ele se assenta e começa a pregar. Então uma alma diz assim, agora eu creio, eu não criei, mas agora eu creio. Jesus falou, morreu em desobediência, mas agora é salvo, vem aqui na frente e me aceita. Eu aceito. E foi um por um, todos se converteram. Aí ele disse, em 3 dias e 3 noites, ele salvou todo mundo entre os mortos. E dos vivos, ele passou 3 anos e não creram. Aí todo mundo começou a aplaudir. Eu falei, estão aplaudindo o quê? Falou nada demais. Aí eu parei para pensar. Eu falei, peraí. Quer dizer que esses espíritos em prisão levaram 3 dias e 3 noites e creram? Sendo que eles ficaram 120 anos ouvindo a pregação de Noé, cujo Espírito de Cristo estava nele, e não creram. Em 3 dias e 3 noites eles vão crer. Vocês conseguiram entender? 120 anos de pregação e eles não creram, porque Pedro está dizendo, no qual, no outro tempo, não obedeceram, foram desobedientes. Enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, a longanimidade de Deus esperando, e eles se rebelando contra Deus, não creram, só 8 se salvaram.
De toda a humanidade, só 8. Aí alguém pode dizer, mas vai comparar Jesus com Noé? Quando Jesus fala, as pessoas creem. Quando Noé fala, nem todo mundo crê. Mas espera aí, ele ficou 3 anos e meio e o povo não creu. Vocês têm que entender que o mesmo Espírito estava em Noé, estava em Elias, em Eliseu, em Isaías. Lá em Isaías está escrito, quem creu em nossa pregação, ele estava com o Espírito de Cristo nele. Não faz sentido. Se eles não ouviram Noé durante 120 anos e morreu, eu não consigo crer que há salvação. Que Cristo foi lá e pregou para eles salvação. E aqui eu dou a quarta, eu falei que eu ia dar 3, né? A quarta posição. A quarta posição. É quase igual a essa, a quarta. Sendo que ele não foi pregar salvação. Ele foi aos espíritos em prisão, sim, da época de Noé. Somente daquela época. Ele foi anunciar a sua vitória. Aí alguns dizem assim, mas espera aí, por que só na época de Noé? Não faz sentido. Por que ele não foi para Sodoma e Gomorra também? Que não creram e foram fulminados. Por que ele não pregou para todos os outros espíritos que não creram, ou seja, homens que agora são espíritos, que não creram na palavra do Senhor enquanto estava em vida? Por que ele não foi para todos? Aí aqui tem um argumento. É porque é a única vez que toda a humanidade foi julgada. Isso foi algo inédito e nunca mais aconteceu. Toda a humanidade foi julgada, toda. Foi na época de Noé. Você tem noção? A gente tem cerca de 7 bilhões de pessoas hoje. Imagina, Deus vem com o juízo dele, destrói todo mundo e salva, vamos lá, uns 80. É um julgamento para a humanidade inteira. Deus ia destruir a humanidade inteira, mas a Bíblia fala, havia um homem justo, chamado Noé. Então diz assim, é um acontecimento especial. Não é igual Sodoma e Gomorra. Eram algumas cidades, só não foi a terra inteira. No dilúvio, ele destruiu tudo, a terra toda. Todo mundo, Deus ia acabar com a humanidade que ele fez em Adão ali. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tentando explicar isso, mais ou menos, é como se Deus sentisse profunda tristeza por causa da perversidade do homem que estava grande. A malignidade do homem crescendo, crescendo e crescendo. A gente não consegue imaginar isso. E Deus destruiu o homem. Então essa outra posição diz o seguinte, olha, agora presta muita atenção. Aí eles dizem para aqueles que acreditam que Jesus não desceu ao Hades coisa nenhuma, que ele pregou em Noé. Dizem assim, vocês que não sabem fazer exegese. Porque olha o que o texto diz, volte ao texto agora mais uma vez. Olha a parte B do verso 18. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha para mim. Aí diz assim, é algo sucessivo. A exegese desse texto. Não vamos lá para 2 Pedro, nem para trás em 1 Pedro. Vamos ficar só aqui. Não vamos para Gênesis 6, não vamos para lugar nenhum. Só aqui. Então eles chamam a atenção. Ele foi morto no corpo. Ou seja, está falando da morte de Cristo. Sim ou não? Mas mesmo morto no corpo, ele estava vivo no Espírito. Às vezes eu falo de um jeito, parece que estou defendendo todas, né? Assim, qual que ele está, hein? Sucessivo, interpretação direita. Cristo estava morto no corpo, mas ele estava vivo no Espírito. E pelo fato dele estar vivo no Espírito, ele pregou a espíritos. Exegese do texto, sem ir para lá, sem ir para cá. Aqui. Ele foi e pregou aos espíritos, ou seja, ele desceu a um lugar chamado Hades. Em prisão, eles estavam acorrentados, presos. E quem são esses que há muito tempo desobedeceram? Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Desobedeceram, não creram, estão acorrentados, presos.
enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. O que isso significa? Pedro está falando para uma igreja sofredora, como eu preguei semana passada. A igreja está sofrendo muito. Ele quer usar Cristo como exemplo de sofrimento. Então ele vai dizer, ele sofreu nas mãos dos homens. Ele foi morto. Mas mesmo com todo o sofrimento, ele foi exaltado e pregar a exaltação a todos os que desobedeceram a mensagem dele. Na época de Noé, a toda uma humanidade que ia ser destruída, um acontecimento especial, que nunca houve no mundo, só aquela vez. Sodoma e Gomorra não se compara. Aquilo foi uma destruição de toda a humanidade. Um julgamento de Deus para encerrar o homem. Mas ele teve misericórdia e salvou Noé. Então, como Cristo sofreu nas mãos dos ímpios, como Noé sofreu nas mãos daqueles homens, agora o sofrimento gera exaltação. Pedro está tentando encorajar a igreja, dizendo, depois do sofrimento, vem exaltação, aguenta. Porque olha o que aconteceu com Cristo. Foi zombado, crucificado, mas ele foi lá e mostrou que ele é o Senhor de vivos e de mortos para os espíritos em prisão. Então eles defendem, não eram anjos, ele não foi para salvar ninguém, ele foi aqueles rebeldes da época de Noé dizer, eu venci. Eu sofri, mas fui exaltado. E eu vim anunciar a vocês que iria destruir toda uma raça pela qual eu vim morrer. Que eu fiz isso. Eu sou a arca que salva toda a humanidade que crê em mim, que ouve as minhas palavras e coloca a confiança em mim. Eu venci. Com qual posição você fica? Difícil, né? Com qual eu fico? Eu acho que eu não vou falar, porque todas têm um probleminha, é difícil entender isso aqui. Às vezes eu tenho vontade de encontrar Paulo, nada de espírito em prisão, nada de ver espírito, nada. Conversar, por que tu escreveu aquilo? Pedro, me explica isso aqui. É difícil entender, Mas essas são as posições. Eu estou pensando em dizer para qual eu me inclino mais. Eu posso dizer que eu estou entre aquela de Noé, que o Espírito estava lá, e essa daqui que eu acabei de dizer, que ele não foi salvar ninguém, ele foi anunciar. E qual que eu me inclino mais? Quem sou eu para dizer isso? Se tantos grandes disseram, eu não sei. Eu sei que tem irmãos aqui queridos que ficam com a posição de Noé. Eu vou me inclinando um pouquinho mais para essa exegese pura do texto aqui, mas eu posso mudar de ideia e depois. O que eu quero dizer também é algo que é importante aqui. Isso não é essencial para a salvação, entende? O que é essencial aqui que Pedro está tentando mostrar é creia em Cristo para a sua salvação. Porque ele começou dizendo, ele morreu pelos nossos pecados. E agora ele começa dizendo aqui no verso 21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Ou seja, a ideia da arca atravessando as águas foi representado no batismo. Que do mesmo jeito que a água ali matou e ao mesmo tempo salvou, sustentando a arca, isso é o simbolismo do batismo. É o sepultamento do velho homem, o nascimento do novo homem. Que muitos eruditos defendem isso aqui. Essa é a ideia, por isso que Pedro está dizendo, isso é representado pelo batismo. Mas tem algo estranho aqui no verso 21 que diz, isso é representado pelo batismo que agora salva vocês. Aí surge um outro questionamento, o batismo salva ou não salva? Uma vez eu estava numa igreja e chegou um diácono da igreja do meu lado, eu estava quieto, eu nem puxei assunto nenhum com ele. Eu estava quieto. Ele chegou do meu lado e disse, não entendo aqueles jovens. Por quê? 10 anos de igreja, não se batizaram. Eu acho que não se salva, não. Irmão, fiquei quieto para não sair nada da minha língua. Estranho, né? Para mim não se salva, não. E tu, o que tu acha? Sei de nada.
Batismo salva ou não salva? Porque parece que Pedro está dizendo que salva. Se a Bíblia fala que salva, é porque salva. Mas o texto continua. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro está defendendo aqui? Que o batismo, ou seja, que a salvação ali na arca, em meio às águas, é representada no batismo, um simbolismo ali, e que o batismo não é que o batismo salva, mas o batismo é o compromisso ou o resultado de uma boa consciência para com Deus, entende? É o resultado, como ele diz aqui, não a remoção da sujeira do corpo, não serve, não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso, ou pode ser traduzido, mais o resultado de uma boa consciência diante de Deus. Então, no batismo, você professa ali em público que a sua consciência está em Deus, que a sua mente está em Deus. Houve uma mudança, uma boa consciência, por meio do quê? Da ressurreição dele. Não é o batismo que salva, é Cristo que salva. O ladrão da cruz foi morto e salvo sem batismo. Isso não significa que você está aqui e fala, então também não vou me batizar. Não é isso. Porque o resultado da sua salvação é demonstrado publicamente. Você professa a sua fé, a sua boa consciência, dando graças a Deus pela ressurreição de Cristo. Que é ali que está a nossa salvação, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro ele defende a ressurreição aqui na epístola dele várias vezes. Foi algo magnífico que aconteceu ali. É por isso que eles sempre falam da ressurreição. Ressurreição, ressurreição, ressurreição. É por isso que hoje a gente está aqui na ceia, para a gente trazer a memória, em memória de mim, Jesus disse. Para a gente lembrar de tudo que ele fez, que ele ressurgiu do túmulo, que ele saiu do túmulo, vivo, e eles viram, eles apalparam. E no verso 22 diz, repara, Cristo ele não ressuscitou e ficou na terra, não. Ficou um tempo. Depois ele subiu. E algo importante para eu dizer aqui, o anjo disse para os discípulos, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês verão ele descendo. O dia da volta de Cristo não é um gigante com a cabeça grande rasgando o céu, não. É o Deus homem descendo ali, com a estatura dele, com um corpo glorificado. Tem um homem no céu. Só que é o Deus homem, ele está representando a humanidade à direita de Deus. E no caso a gente, a igreja. É por isso que ele intercede por nós. Ele está na glória, esperando o tempo de voltar para buscar a sua igreja. É por isso que ele diz aqui no verso 22 que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Isso aqui está de acordo com aquilo que eu falei. Pedro está encorajando a igreja sofredora, dizendo, Cristo sofreu muito, mas olha agora, olha o final. Olha o final da obra. Todos estão sujeitos a Cristo. Anjos, autoridades e poderes. Vocês lembram daquela passagem do centurião? Que um centurião chegou para Jesus e disse que ele tinha um servo que ele amava muito, que estava doente quase à morte. Vocês lembram disso? Quase à morte. Então Jesus ia lá, ia entrar na casa daquele homem para curar o servo dele. E o centurião disse assim, não entre. Não entre porque eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Lembram dessa passagem? Eu não sou digno. Qual foi o argumento do centurião? E aqui está a fé dele. A fé do centurião está aqui. O centurião era um oficial romano. Ele disse assim, eu também sou homem de autoridade. Eu digo a um soldado, venha, e ele vem. Eu digo a outro, vai, e ele vai. E eu digo a outro, fique,
e ele fica. O que o centurião está tentando dizer para Jesus? Eu não preciso empurrar os meus soldados para me obedecer. Eu não preciso pegá-los à força para ele me obedecer, porque a autoridade é minha. Basta uma palavra e o meu soldado me obedece. Então o centurião diz: basta uma palavra e o meu servo ficará sarado. O Senhor não precisa entrar, não precisa tocar, não precisa marchar em volta da muralha de Jericó. Basta uma palavra. Jesus entendeu. Aí Jesus disse: eu nunca vi uma fé desse tamanho em todo Israel. Vai, o seu servo está curado. Porque Jesus está acima da enfermidade, é apenas uma palavra. Do mesmo jeito que os soldados obedeciam o centurião com a palavra dele, as enfermidades obedecem ao Senhor Jesus com apenas uma palavra. Os espíritos caídos obedecem a Jesus com apenas uma palavra. Toda a glória pertence a Ele. Como Pedro fechou aqui, a Ele estão sujeitos. Gravem isso. O Felipe leu o texto sobre Cristo no início. E Pedro fecha que a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Eu queria ler com vocês aqui Apocalipse 5, vai aparecer ali na frente. Olha que passagem magnífica esta. Apocalipse 5, verso 11. Olha que passagem magnífica. Diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Olha agora, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Eles não economizavam voz para cantar. Imagine voz de milhares de milhares de milhões de anjos, cantando em voz alta, ao redor do trono. Não é a mim que eles cantam, não é a você que eles cantam. E qual era a canção deles? A canção deles era: não é sabor de mel, não é a canção que diz que a penina vai carregar o meu sofá. Não são essas coisas carnais que são cantadas dentro das igrejas. Olha a canção deles. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno. Olha o verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu. Vocês sabiam disso? Criaturas existentes no céu. Todas as criaturas que existem nos céus. Parece que não são só anjos, né? Tem outras coisas que a gente não sabe. Todas elas, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Só faltou o que agora? O amém. E quem foi que disse o amém? Verso 14, os 4 seres viventes disseram amém. Assim seja, honra e glória ao Cordeiro de Deus que foi morto e ressurgiu. Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eu queria tanto
pastor, e ver um culto no céu, está aqui. Olha como é. Eles louvam o Cordeiro é adorado. Para aqueles que dizem que Cristo não é Deus, está aqui essa passagem. Homem não pode ser adorado. Criatura aqui só canta, não é adorada. Repara que todas as criaturas louvam. Criatura não está para ser adorada, a criatura está para adorar. E adorar não é ruim, é a coisa mais maravilhosa que uma criatura pode fazer. Adorar a Cristo não é idolatria, pois Ele não é um ídolo, Ele é Deus. Ele é Deus. E nós estamos aqui hoje para glorificar o nome dEle, para cear em nome dEle e para lembrar de tudo que Ele fez por nós. Eu quero finalizar te lembrando de algo também aqui. Se os anjos louvam e adoram desse jeito, por que a gente dá a sobra a quem é digno? Que Deus avive o nosso coração. Que Deus incline o nosso coração a dizer: seja adorado e louvado, ó Cordeiro de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você. Curva sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor procura adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Senhor procura. Nos faça adoradores, Senhor. Nos faça ver a grandiosidade de Cristo, Senhor. Para que a gente não seja desobediente, ó Deus, como aqueles homens que não creram, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, humildemente, com Teu poder, Senhor, com a Tua força divina, ó Deus, remove dos nossos corações toda soberba maligna e nos dê um coração, Senhor, quebrantado na Tua presença. Um coração, Senhor, que se alegra em Ti, ó Deus. Eu peço, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente e que haja uma adoração sincera e honesta a Jesus Cristo aqui, Senhor. Que os meus irmãos, ó Deus, sejam tocados pela Tua presença. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que Jesus seja adorado aqui. Aquele que ressuscitou, Ele é real. E Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Estamos reunidos aqui, Pai, por causa dEle. Por causa dEle. Aviva o nosso coração. Aqueles que precisam voltar ao primeiro amor, Senhor, que voltem hoje. Que se rendam aos pés de Jesus Cristo. Que se lancem aos pés dEle. Que isso fique na nossa mente, que milhares e milhões de anjos louvaram em alta voz. Nos ajude a louvar e a adorar ao nosso Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.